temos atualmente 12 regiões hidrográficas, né, que são 12 unidades de planejamento de recurso hídrico no estado. Dessas unidades, duas não tinham plano de recurso hídrico ainda, que era a região hidrográfica da Serra da Biapaba e a região hidrográfica do Sertão de Crateús. E a Bacia do Puru, também a região hidrográfica do Puru, tinha um plano, mas muito antigo. Foi o primeiro plano, ainda nem tinha comitê de bacia na época. Foi um plano feito basicamente pela consultoria contratada pela COGE de 96. Quer dizer, então, esses três planos, havia uma demanda grande desses comitês de bacia, né, que são colegiados que discutem a gestão de recursos hídricos em cada região hidrográfica dessa. E havia essa demanda desses três comitês para atualizar, para fazer, esses planos não existiam, e atualizar o do Puru. Então começou-se a pensar uma forma de fazer esses planos diferente do que vinha antes. O que acontecia é que o modelo que a gente usava até então era fazer uma licitação, jogar no edital, né, divulgar e contratar uma consultoria. E essa consultoria seguia um termo de referência que, por mais que a gente tentasse especificar no termo de referência todas as características da bacia, mas cada bacia tem suas próprias características, né? É difícil amarrar 12 regiões hidrográficas num termo de referência só. E o que acontecia é que a empresa, a consultoria, ficava muito amarrada nesse termo de referência. Então tinha dificuldade de adaptar a metodologia para as especificidades de cada região. Então em 2020, no segundo semestre de 2020, foi criada uma comissão provisória aqui na COGE, uma comissão, eu não fazia parte ainda, né, nessa comissão. Eles começaram a pensar um modelo, uma forma, né, um formato de elaborar esses planos. E aí pensou-se, já tínhamos um termo de cooperação com o UFC e outras áreas, né, num projeto chamado Alocar, ou Aloca, que é um projeto que está fazendo uma avaliação do processo de alocação negociada de água aqui no estado, né, que tem a ver com a participação social, a operação dos reservatórios. Já tinha esse termo de cooperação e surgiu foi sendo forjada esse arranjo institucional, né, novamente. Então seria, em vez de contratar uma consultoria que tem toda essa restrição, a gente faria uma grande parceria, um grande termo de cooperação, uma cooperação técnica entre a FUNCAP, dentro do projeto cientista-chefe, né, e que o cientista-chefe é o professor Assis Filho, via o UFC e os comitês de bacia hidrográfica. Então queríamos, no segundo semestre de 2020, esse modelo, né, institucional de arranjo, né, onde a COGE entra com os recursos e a FUNCAP repassa para o UFC em modalidade de bolsas, né, e o projeto é desenvolvido com uma equipe interdisciplinar, né, da UFC, com professores, com bolsistas de mestrados, uma equipe bem consistente, uma equipe boa. E aqui, por parte da COGE, nós temos uma equipe também criada através da portaria, com 10 técnicos também em várias áreas, para acompanhar a leitura desses documentos que vão sendo elaborados aos poucos, né? Então imaginou-se primeiro esses três planos, depois a direção da COGE ampliou um pouco isso e lançou um grande desafio, que foi atualizar os 12 planos da região hidrográfica do estado do Ceará. Então, além dos três que eu citei, nós tínhamos o plano do Acaraú, do Coreaú, da Metropolitanas, do Litoral, que estavam válidos ainda, tinham sido elaborados em 2010, e tinham um horizonte de 20 anos, ainda estariam até 30, mas a gente deu essa oportunidade de também poderem fazer essa atualização desses planos. E o Jaguaribe também, que é de 2010, também passaria por uma atualização. Então é um grande desafio de fazer em 2 a 3 anos a atualização dos planos de bacia, dos planos de recursos hídricos das 12 unidades de planejamento de recursos hídricos do estado, né, 12 regiões hidrográficas. E dentro desse processo foi feito também uma metodologia diferenciada, né, onde a gente focou muito na participação social, né, na construção conjunta, né, em parceria com esses documentos, com os comitês de bacia. Cada comitê criou uma câmara técnica, né, que a gente sugeriu ao comitê que fizesse isso por conta de serem documentos que às vezes quer uma leitura mais elaborada, uma leitura mais atenta, né, para poder fazer as sugestões necessárias, e às vezes o plenário como um todo não consegue fazer essa leitura tão desse detalhe. Então foi criado câmaras técnicas, que eles recebem esses documentos que estão sendo elaborados e faz sugestão para o UFC elaborar. Paralelo a isso também a própria equipe da COGE também faz essa leitura desses documentos. Então a gente
desse formato, né, para a elaboração dos planos, né, e definido o horizonte, que seriam as 12 regiões geográficas, começou-se a pensar o passo a passo, na etapa metodológica para chegar na construção desses planos. Né, que aí nós fizemos em 3 de fevereiro de 2021, não, antes disso, a gente já apresentou essa metodologia, o formato de elaboração e a metodologia de construção do plano, já no dia 17 de dezembro de 2020, 17 de dezembro de 2020, nós apresentamos essa metodologia no Fórum do Cearense Comitê de Bacia. Os 12 comitês de bacia aqui do Estado, eles têm um colegiado, um fórum, que se reúne, as diretorias desses comitês se reúnem periodicamente. Em uma dessas reuniões, em dezembro de 2020, foi apresentado já a metodologia para os comitês terem conhecimento disso. Mas a gente ainda precisaria ampliar mais essa divulgação, essa informação. Então, em fevereiro de 2021, ainda estávamos com restrições de fazer reuniões presenciais, ainda tem essa restrição de reuniões. Nós realizamos uma grande reunião virtual no dia 3 de fevereiro de 3 de fevereiro de 2021, um grande evento virtual onde foi apresentado esse programa, que a gente está chamando de Programa de Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos da Região Geográfica do Estado. Foi uma participação muito boa de todos os membros do comitê, tivemos em torno de 260 pessoas participando desse evento, e a partir daí startou a elaboração dos planos. O primeiro foi do Curu, seguido esses planos são elaborados em blocos, né? O primeiro bloco foi Curu, a região hidrográfica do Curu, a região hidrográfica do Sertão dos Crateús, a região hidrográfica da Serra da Biapaba. Quando eu comecei a entrar nesse processo, como eu falei, em 2020 eu ainda não estava fazendo parte, mas em 2021 fui chamado para coordenar a parte técnica dos planos, já em janeiro, e a gente viu a necessidade de dar esse enfoque, né? Já vinha essa necessidade, e é importantíssimo esse enfoque de participação social, da percepção das pessoas em relação ao uso do recurso hídrico na sua região, né? O uso da água, a parte da conservação da água, da forma de distribuição dessa água. Essa percepção é essencial para a construção de um plano que seja realmente um plano que possa servir de referência para a atuação do Comitê de Bacia. Porque os outros planos, como eram feitos muito de consultoria, sem essa aproximação efetiva com setores da região hidrográfica, muitas vezes eles serviam só de pesquisa, de consulta, ficava lá na prateleira, não era muito utilizado, né, como um instrumento realmente de planejamento. Né. Diferente agora, a gente está buscando esse envolvimento, né, parte desde o início. Né, a primeira etapa dessa construção desses planos foi um questionário que nós fizemos, um questionário pelo Google Form, com várias perguntas relacionadas a gerenciamento de água, a conflito pelo uso da água, a questão ambiental, do aspecto de gerenciamento, né, as questões político-institucionais do sistema. Fizemos um questionário, né, bem denso, um questionário bem elaborado, foi feito com vários professores da UFC, técnicos da COGÉ. Fizemos um evento teste, né, aplicamos esse questionário em ex-membros de comitê para avaliar e ajustar alguma coisa que precisasse ser ajustada. Aplicamos esse questionário, né, então a partir desse questionário a gente já teve uma percepção, ou seja, a gente já conseguiu tirar deles já a percepção do que eles tinham dessas áreas em relação ao recurso hídrico da sua região. A partir desses questionários também serviu até como orientação da construção do diagnóstico, né, que seria a primeira etapa do plano, porque o plano ele divide em 3 momentos, né, o diagnóstico, que é o que nós temos hoje, né, o que nós temos hoje na região hidrográfica, o diagnóstico. O prognóstico seria o que é que pode acontecer na região hidrográfica, ou seja, quais tendências que poderiam acontecer, quais cenários possíveis da região hidrográfica, e depois o plano de ação, né, os programas e plano de ações, que propriamente é o planejamento. Então, diferentemente de outros planos das consultorias, que focavam muito no diagnóstico, na coleta de informação, né, existente, a gente teve um diagnóstico muito bom, mas construir um cenário de forma diferenciada, com um cenário participativo, né, com eles, e aí nós temos a possibilidade de fazer um plano de ação, jogar mais energia na construção desse plano de ação, que é onde realmente ele vai servir como referência para o Comitê de Bacia e para a sociedade da região, das ações necessárias na região hidrográfica, né, com proposta de cronograma, com definição de hierarquia dessas ações, né, de alta, baixa e média prioridade. Essa participação ela vem desde o início, né?
nessa construção desses planos. Então fazemos essa pesquisa, depois nós realizamos, junto com o comitê, uma reunião de partida, onde a gente apresenta a metodologia novamente, onde a gente apresenta um plano de trabalho para essa elaboração, o plano de trabalho é aprovado dessa reunião de partida. A partir daí nós fazemos a UFC elabora um documento chamado Iniciando o Diálogo, acho que a Samira deve ter falado dele, é como se fosse um pré-diagnóstico, né? Um documento onde é feito um levantamento ainda preliminar das informações existentes. E esse Iniciando o Diálogo é o instrumento que inicia o debate na região, né? Divulga para toda a região da bacia, e é para suscitar o debate, para as pessoas lerem alguma coisa sobre a região e começar a provocar o debate sobre esse tema tão importante que é o planejamento da água naquela região. Esse documento serve de referência para o primeiro grande evento dos planos, que é a audiência pública. A gente faz uma grande audiência pública, né, que é uma reunião bem mais ampla do Comitê de Bacia, chama todas as instituições que a COGE tem cadastrado nessa área de recursos hídricos, e a gente faz um debate sobre esse documento chamado Iniciando o Diálogo, e discutimos em grupo de trabalho, já levantando algumas informações, né, o que é que está falta de informação naquele plano, no diagnóstico, o que é que pode ser complementado, qual informação eles acham que é pertinente entrar no diagnóstico, quais os documentos que eles poderiam citar, que poderiam servir de referência. Então, é feita essa grande audiência, e a partir daí aí você começa a elaborar o diagnóstico propriamente dito, né, que é o primeiro parte do documento, que aí depois ele vai ser feita a primeira versão, passa pela grama técnica, passa pela comissão do usuário, do técnico da COGE, e vai para o debate no plenário do comitê, onde é feita a aprovação da primeira etapa do plano, que é o diagnóstico. Os planos tradicionais, né, eles saem muito com a cara da consultoria, né, os técnicos foram contratados para elaborar aquilo, porque eles seguem meio que um roteiro que é o termo de referência, como eu falei. E às vezes o termo de referência ingessa um pouco o processo. A empresa só vai fazer o que está escrito aqui de referência, porque se ele fizer mais do que aquilo, vai gastar mais do que estava previsto no orçamento, então ele se restringe àquilo. E isso realmente restringe o processo de construção do plano, restringe a possibilidade de você criar outros espaços de discussão, de construção do plano, de discussão de temas, e limita também a questão de internalização das informações. Então, hoje, com esse modelo, a grande inovação, né, que é essa questão da participação social na construção desse plano, é também o processo de internalização dessas informações. Então, nós temos uma equipe aqui da COGE, com 10 técnicos, lendo esses documentos, ajudando a construir eles, passando informação para o UFC. Nós temos uma universidade, né, que notório conhecimento de especialidade nessa área, e nós temos esse processo sendo discutido por dentro dos comitês de bacia, né? Então a Câmara Técnica, geralmente é composta de 10, 12 pessoas, lê esses documentos, sugere informações, depois vai para o plenário, os plenários recebem esse documento com uma semana antes para ler. Então a gente tentou, dentro do possível, né, obviamente que a gente poderia ter tido até mais tempo para fazer essas etapas, mas pelo cronograma que nós tínhamos para poder executar os 12 planos, a gente tentou fazer o mínimo possível que garantisse essa participação efetiva da sociedade na construção dos planos. Missão, né, que é muito presente nesse processo de construção do plano, né? Nós temos um grande apoio da gerência de gestão participativa, né, a Clara, que é a atual gerente, e os 2 técnicos estão apoiando efetivamente o plano, o Ed Carlos e o Matheus, né, que eles têm mais esse perfil de participação social, porque trabalham nessa gerência de gestão participativa. A própria gerência que eu faço parte, que é a gerência de estudos e projetos, nós temos uma participação também efetiva dessa gerência, né, porque tem tudo a ver, né, planejamento, estudos, projetos, com a atual gerente, que é a Zulene Almada. Dentro da própria gerência de projeto, nós temos 2 pessoas que trabalham comigo na construção desses planos, que é a Micaela e o Davi. Né, são pessoas que sempre estão lendo os documentos, a gente vem sempre conversando sobre isso. Né. Temos ainda a Itamara, já de outro setor, que é o setor de segurança de barragem, que isso foi uma inovação que foi surgindo ao longo da construção do modelo, né, criar um capítulo só sobre segurança de infraestrutura, já que existe uma legislação, foi criada legislação sobre isso, existe uma preocupação muito forte da COGE, essa questão da segurança dos reservatórios, né, da infraestrutura hídrica. A Itamara participa desse processo. O setor de comunicação da COGE também, o Henrique Silvestre, porque a comunicação também é importante nessa parte da divulgação, principalmente no site da COGE, dos documentos criados. Na área ambiental também sempre tem um componente muito forte. Todos os processos de construção do plano que a gente tem ido, desde os primeiros,
os membros do comitê, nas audiências públicas, a questão ambiental tem sido um tema muito marcante, muito forte, né? Muitas pessoas querendo participar, né? É uma tônica que está o tempo todo na mente das pessoas que estão construindo o plano de recursos hídricos. Fala em água, fala em meio ambiente, até porque não tem como realmente, se eu não tiver um meio ambiente equilibrado, sustentável, vou ter problemas de recursos hídricos, que está muito relacionado, né? Recurso natural. Então, nessa área ambiental, tem a Ana Cristine, né, que hoje é da assessoria de meio ambiente, temos a Cleriane, né, que também tem dado um apoio muito grande nessa parte da discussão das questões ambientais relacionadas ao plano de recursos hídricos. Então, essa é mais ou menos a equipe que eu me lembro agora. É difícil citar nome porque acaba esquecendo alguém, né? Enfim, mas aí tem toda uma dinâmica com esse grupo, a gente tem sempre tido reuniões, né, do que a gente chama do grupo de plano de recursos hídricos, é um grupo que a gente fez no WhatsApp, ela está passando informação, e mesmo assim, às vezes, periodicamente nós fazemos reuniões virtuais para estar acompanhando e avaliando cada etapa que vem sendo construída dos planos. Então é um pessoal que tem se envolvido bastante e a gente tem visto um bom comprometimento dos técnicos da COGED em relação a isso, principalmente também das gerências regionais, que a COGED tem, além da sede aqui em Fortaleza, gerências regionais, que a gente chama de gerência de bacias. Temos uma em Pentecoste, temos uma em Sobral, em Crateús, uma em Iguatu, Quixeramobim, temos uma no Crato e outra em Iguatu. São 8 gerências. Agora abriu mais 2, uma em Tapipoca, que dividiu o Curu em 2, era Curu e Litoral, e outra na Serra da Biapaba, que é a gerência de Crateús, que pegava as 2 regiões geográficas, agora fica a Crateús numa, e São Benedito com a região da Serra da Biapaba. Então, a participação dessas gerências tem sido fundamental, porque eles estão lá no dia a dia, né? Eles conhecem a região hidrográfica, eles estão o tempo todo em contato com os usuários, com as instituições. Então, acho que grande parte do sucesso desse processo de construção dos planos que a gente tem conseguido tem muito a ver com a participação das gerências regionais, com o apoio da gerência, da coordenação de operações, da coordenação de gestão participativa, principalmente, que é responsável pela mobilização dos eventos, das reuniões, né? No caso, as gerências que a gente já trabalhou em Pentecoste, né? A Isabel fez um trabalho importantíssimo de mobilização na região do Curu. Atualmente a Elisângela está fazendo esse trabalho de mobilização lá na região do litoral. Na Serra da Biapaba tivemos o Everton fazendo um trabalho muito grande, e a Edna, de mobilização dos eventos de construção do plano lá, tanto da Serra como do Sertão, porque na época era uma gerência só. E atualmente nós já estamos trabalhando no Sobral, e a Camille tem dado também um trabalho muito importante de mobilização dos eventos lá da região do Acaraú, do Coreaú. E nós já estamos iniciando outros planos. Nós concluímos 3, já estamos no segundo bloco, que é Acaraú, Coreaú, Litoral. Já estamos começando o terceiro bloco, que é Alto Jaguaribe, Guanabuiú e Salgado. E lá também o pessoal da gestão participativa são fundamentais nesse processo. A coordenação de gestão participativa, né, que tem esse foco de interação com a sociedade, de interlocução com as instituições. E no Alto Jaguaribe é a Evelânia, no Salgado é o Rafael, e lá no Guanabuiú a Dayana. Então essas pessoas vão ser também, como foram nas outras regiões geográficas, o pessoal do apoio na gestão participativa são determinantes nesse construção do plano, né, nesse molde mais de participação. E a plano de ações efetivamente, né, as ações, programas e ações. Então o prognóstico a gente detalhou, chegamos com o diagnóstico aprovado na primeira etapa. E também uma inovação importante nesse trabalho é a construção de cenários, que nos outros planos passava desapercebido. Né? Os outros planos que eu tenho, então que eu conheço os planos que foram elaborados aqui, e nenhum discutia o prognóstico que a gente está fazendo agora, como você conseguiu desenvolver metodologia para isso. Né? Então, são feitos workshops, né? é feito um workshop de cenarização, que a gente chama várias instituições, mesmo que não seja membro do comitê, mas instituições que possam dar informação sobre a tendência da bacia, qual a possibilidade da bacia aumentar em área irrigada, qual é a possibilidade da bacia, o que pode acontecer em relação às unidades de conservação, então, crescimento na questão da questão do saneamento. Então, nós fizemos esses workshops, em alguns casos virtuais e outros presenciais, porque ainda agora começou a abrir as reuniões, mas fizemos vários workshops virtuais também. E nesses workshops levantamos informações, são feitas entrevistas posteriormente com vários usuários, é feita a construção desse cenário, apresentado para o comitê, né?
bem detalhadamente como é que é feita a metodologia de construção dessa cenarização, né, dos cenários possíveis para a bacia. E eu fui na apresentação do prognóstico da região hidrográfica do Coreaú, né, e a forma que foi apresentada a metodologia, as pessoas entenderam, né, eles perceberam a importância do cenário, entenderam como é que foi construído aquilo e a importância daquilo para a construção do plano. Que eu tenho que saber o que é o que eu tenho hoje, qual a tendência da bacia para eu poder planejar, né? Se eu não souber para onde a bacia está indo, ou seja, o que é que pode acontecer com a região hidrográfica, como é que eu vou planejar, né, em cima disso? Então, é inovador também isso, a forma como está sendo fazendo os cenários, não os cenários em si, mas a forma como está sendo feito, bem participativo, com as pessoas entendendo a construção desses cenários e entendendo que ele é referência até para o planejamento das ações, né, e coisa que não aconteceu nos planos anteriores. Se você for procurar a cenarização dos planos anteriores, ele está meio pontuado aqui e acolá, mas não tem uma definição muito clara, né, nem da forma como foi construído, nem dos elementos necessários e um prognóstico dos planos anteriores. Isso aí para mim foi importante, né, na inovação. E depois então nós fazemos para a terceira etapa, aí o comitê aprova o segundo produto, a segunda fase, que é o prognóstico. Então o comitê aprovou o diagnóstico, depois o comitê se reúne de novo, aprova o prognóstico, e então entramos na fase final, que é a fase de programas e ações. E aí nós fazemos um workshop novamente, com os membros do comitê, com as pessoas que vinham acompanhando o processo de construção do plano, que a gente foca no comitê, mas também amplia, né, para outras instituições que não fazem parte do comitê, até porque o plano não é só do comitê, o plano é da região hidrográfica, né? E aí nós fazemos esse workshop, né? E aí outra inovação em relação à metodologia foi o processo de hierarquização das ações, né? Não sei se a Samira falou, porque antes era assim, eu acho que é a alta prioridade, eu acho que é a média prioridade, e aí a gente está construindo um processo mais científico em relação a isso. Nós levantamos as demandas junto com as ações, junto com os usuários, junto com os comitês, e aí nós depois aplicamos um formulário pelo Google Form, onde a partir das ações que eles mesmos propuseram, eles vão estabelecer pontuação para a gente distribuir essas ações em alta prioridade, média prioridade e baixa prioridade. Essa escala é baseada na metodologia GUT, que é gravidade, urgência e tendência, que a gente teve que adaptar, porque não está analisando problema, está analisando ações, então a gente adaptou para poder, a partir dessa pontuação, hierarquizar. Aí nós vamos ter realmente, isso para mim também é inovador, porque os outros planos propunham ações, mas não hierarquizavam, e alguns que conseguiram hierarquizar alguma coisa, a gente percebe que não tinha participação efetiva das pessoas nessa hierarquização. Então, para mim, isso também é um caráter inovador, né, da forma como foi construídas as ações e conforme como vai ser hierarquizada essas ações pelas próprias pessoas que participaram. Então, para mim, o que é urgente para a comunidade. Isso, né? O que é a prioridade, o que é urgente, o que é médio, o que a escala seria baixa prioridade, média prioridade e alta prioridade. Para eles, né? Porque a grande questão é que o plano C tenha, não sei se o termo tecnicamente é correto, mas que tenha a cara da bacia. O plano ele tem que refletir os anseios daquela população que mora na região. Não é do técnico que vem de um assessor, de uma consultoria, às vezes até de fora do estado. Tem que refletir os anseios, a necessidade e as possibilidades e as potencialidades daquela região hidrográfica. Isso aí a gente só consegue fazer ouvindo as pessoas e participando com elas dessas discussões, né? Elas trazendo a colaboração delas nesse processo. E tudo isso aí só foi possível fazer com essa cooperação, né? Esse programa cientista-chefe, né, com Assis Filho sendo cientista-chefe, e que propiciou as condições para a gente construir esse arranjo, essa forma de elaborar, né, essa parceria com a FUCAP, com a UFC, com a COGE e com os comitês de bacia hidrográfica.